E hoje vamos falar de comercialização de insumos agrícolas, o impacto dessa guerra Ucrânia e Rússia, o que vai vir aí pela frente aí com o preço dos fertilizantes e todos os outros insumos que são utilizados dentro da lavoura de maneira geral. Então acompanha com a gente esse episódio até o final, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights e muitos ensinamentos para você que acompanha o nosso aqui querido Agro2. Então roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso queridíssimo canal Agro2, tanto as nossas redes sociais também, Portal Agro2, quanto aqui o nosso canal do YouTube Agro2 e o nosso site de notícias www.agro2.com.br. E no podcast de hoje, vamos falar aí para você sobre o mercado de insumos agrícolas de maneira geral, esse novo momento que vem passando, Será que nós vamos ter aí a safra mais cara da história? Enfim, acho que essa conversa vai ser muito boa e o nosso convidado é especialista nessa área. Então a Lara está apresentando um evento aqui, um Festival Internacional de Cinema Ambiental, o FICA, lá em Goiás Velho. Então hoje ela não está aqui presente, mas Lara, #saudades, semana que vem você está aqui comigo. Então bora para a entrevista. Sabe que nós estamos atravessando aí um momento complicado, onde a gente está tendo uma alta do câmbio, hora está subindo, hora está baixando, Inclusive agora no momento da gravação está tendo uma queda, dólar passando aí de 4,90 para 4,85, 4,87. Então, momentos de volatilidade. E o produtor vai ter que se organizar, vai ter que se planejar para que não tenha suas margens de lucro suprimidas. Então, o nosso convidado, ele é sócio-diretor da Núcleo Agrícola. Eu estou falando com o Ricardo Bonacin Pires. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, tá? Espero realmente poder atender a expectativa de vocês e, dentro do que a gente puder aqui explanar, falar sobre o nosso conhecimento, sobre tudo que a gente faz e o que a Núcleo tem feito para auxiliar nossos clientes, nossos amigos, fornecedores e também os acionistas, estamos aqui à disposição. Bacana. Acionista, então tem capital aberto a empresa? Como é que é? Não, a empresa não tem capital aberto, mas tem a Samara Investimentos, que realmente ela é investidora dentro da Núcleo Agrícola. É uma empresa de Minas Gerais, e é detentora de parte do capital da Núcleo Agrícola. Que legal. Ricardo, agora vamos tentar entender um pouco como é que o Ricardo chegou até aqui, com a revenda Núcleo Agrícola. A gente sabe que tem uma longa trajetória até chegar aqui, Não foi sócio-diretor do primeiro negócio que abriu, Não. O Ricardo saiu em 1994, Paraná, com 2 caixas de livro, 2 malas, e peguei um ônibus lá em Ourinhos e vim descer em Tumiara. A princípio, trabalhando em multinacional, trabalhei na Cargill, engenheiro agrônomo, Trabalhei na Cargill, na área de sementes, trabalhei na Dupont Agrícola, na área de defensivos. Que hoje virou Corteva, Que hoje virou Corteva. A Cargill hoje, na verdade, boa parte da genética está dentro da Bayer, com Decalb e assim por diante, E em 2001, eu aceitei o desafio de deixar de ser um executivo para se tornar um empresário dentro do mercado agrícola e dentro do cenário nacional. 20 anos aí, então, em 2001, a gente realmente desceu em Rio Verde para realmente colocar as raízes e firmar essas raízes em Rio Verde e no sudoeste goiano. Que bacana. Então, desde 2001, então estamos falando de 20 e poucos anos, 21 anos de trabalho junto com a Núcleo Agrícola, na região do sudoeste goiano. Já é um CNPJzinho já errado, Sim. É um CNPJ que já dá para ter filhos e netos, Então, foi um desafio interessante, Passamos por vários cenários de problemas cambiais, cenários da ferrugem asiática que acabou chegando, problemas com preço de commodities. Então, em 21 anos, muita coisa aconteceu, E com muita sabedoria, com muita persistência, fé, resiliência, a gente foi vencendo todas essas etapas, E a Núcleo acabou se tornando uma empresa referência no atendimento ao cliente. Ela acabou se tornando referência em estar do lado do nosso cliente em qualquer que seja o momento, Entendi. E assim como você fez sua abertura, realmente o momento hoje é de uma mudança drástica em custos e tudo mais, frente ao que nós passamos nos últimos 2 ou 3 anos, E por isso a gente está aí há 21 anos, já no sudoeste goiano. Que bacana, Ricardo. E assim, a gente, quando fala de sudoeste goiano, para quem não conhece, aqui é uma das regiões mais disputadas em termos comerciais, quando a gente fala de agronegócio, Porque ali está o celeiro quase que do mundo, O Rio Verde, o sudoeste goiano, Rio Verde, Jataí, Mineiros, ali é polo
primário de produção agrícola, né? Além de ser um polo de produção, de bons produtores, boa tecnologia, né? Isso avançou, apesar que todas as outras regiões do país e de Goiás avançaram muito em tecnologia, os produtores foram realmente, né, se adaptando à necessidade e saber que o lucro dentro da área agrícola ela vem da sintonia fina, ela não vem mais da sorte, grosso, né? Do grosso, de eu planto numa área boa, enfim, ele teve que aprender a lidar com aberturas de áreas mais arenosas, menos arenosas, com cobertura dos vegetais e assim por diante, né? Mas o sudoeste goiano sempre se destacou justamente como modelo, né? Bons produtores, desde lá de trás, quando se tinham os primeiros dias de campo plantio direto, né? Quando ainda clientes da região, produtores da região se destacavam no cenário nacional, né? Então, realmente, a região de Jataí, Mineiros e Rio Verde ali, ela se tornou referência. Mas hoje, o que eu posso dizer é que todas as regiões de Goiás e boa parte do país não se faz mais agricultura sem conhecimento, sem tecnologia, sem um bom investimento e, mais do que isso, sem uma boa gestão financeira do seu próprio negócio. Perfeito, fantástico. Ricardo, agora... Falando para a gente um pouco aí da trajetória mesmo da Núcleo, né? Até para o pessoal entender, porque nós temos público aqui, desde o produtor rural até a dona de casa, que está às vezes lavando uma louça e está escutando o podcast Agro 2, que a gente fala de diversos assuntos aqui. Certo. O que faz uma revenda agrícola? O que é? Conceitua para o pessoal poder entender. Então, uma revenda agrícola, se a gente citar simplesmente o que seria a obrigação estatutária dela, o que está num contrato social, seria o comércio de defensivos, sementes, fertilizantes para o produtor, né? Mas o que faz uma revenda agrícola ser diferenciada, se perpetuar, aí sim nós estamos falando muito mais do que produtos todos têm. Né? Estamos falando do material humano, do treinamento, da maneira como lidar com clientes, com os fornecedores, com os acionistas. Então, a revenda em si, resumindo, ela comercializa, né, defensivos, comercializa todos os produtos que são necessários a uma boa condução da lavoura, né, desde a semente, adubos, nutrição foliar, biológicos, produtos químicos e assim por diante. Vamos resumir, então, aqui, fazendo uma comparação que eu gosto de comparar, que fica fácil o entendimento. É como se fosse o supermercado do produtor rural. Eu acho, né, que seria porque até um pouco antes disso. Seria a mercearia de antigamente. A mercearia de antigamente. Porque ela é mais específica, né? Exatamente. No supermercado você chega e tem de tudo. Tem de tudo. A merceariazinha, aí você chega ali... E na mercearia você criava também relacionamento, comprava na cardeneta e tal. Lógico que hoje não é na cardeneta, né? Mas hoje tem a CPR, né? Tem a CPR, tem toda a documentação, toda uma ficha cadastral, até, né, por uma questão até de gestão do próprio negócio e do mercado financeiro. Mas realmente o relacionamento, e por isso que eu comparei com a mercearia, está muito ligado a isso. Sabe? O produtor, ele não vai atrás simplesmente do produto. Ele vai atrás do melhor relacionamento, melhor atendimento, melhor assistência técnica, aonde ele se sente confortável para conversar sobre o negócio dele, sobre a vida dele, sobre as intenções de investimento, porque nós hoje não podemos só pensar em comercializar. Perfeito. Nós temos que estar realmente antenados e estar aptos a discutir assuntos que vão além de quanto eu vou investir, quanto eu vou produzir. Perfeito. Entendeu? Então é mais ou menos isso. E a soja hoje, o milho, né, que hoje acho que o principal nicho de atuação da Núcleo, né, ou atende HF também e outras culturas? Não, basicamente HF praticamente nada. Nós atendemos fortemente, né, a cultura de soja e milho, alguma coisa de feijão e sorgo também, que são as grandes culturas do sudoeste de Goiás, né? São as grandes culturas. Bacana, Então, você tocou um ponto muito importante, porque eu acho que traduzindo em miúdos, né, as grandes multinacionais, os grandes laboratórios, elas detêm as tecnologias, as patentes dos produtos, né, só que ela não tem o braço para chegar no produtor, né? Então, aí tem a revenda, ela passa ali por essa intermediação e o relacionamento que constrói o produtor revenda e o agrônomo que atende, o técnico que atende, é importante demais, né? A maior importância hoje da revenda, da distribuição de insumos agrícolas é a capilaridade. Então, nós atingimos nichos de produtores que estão começando, aos que já estão experientes, e daqueles pequenos e até os mega. Né? Agora existe assim, o nicho que a indústria atende direto, existe o nicho, né, que são atendidos de uma maneira um pouco diferenciada,
Mas você mantendo o relacionamento, mesmo os mega produtores sempre têm uma preferência por alguém. Então, essa é a nossa caçada, a nossa busca de ser a preferência, né, para esses produtores, independente do tamanho e da necessidade tecnológica ou de informação que ele tenha. Então, essa é a grande busca hoje de qualquer empresa que se situe em qualquer região do país ou até mesmo do mundo, né? Eu lembro que quando eu me formei, depois eu tive toda uma trajetória também, sou engenheiro agrônomo, passei pelo cargo de assistente técnico, né? Que é um cargo muito importante para quem está começando a carreira na agronomia de maneira geral, porque faz muito esse trabalho, né, O Ricardo? sonho de todo recém-formado é conseguir ser assistente técnico. Sabe? Principalmente multinacional, né? Principalmente multinacional. Porque o mais interessante dessa função que você citou de assistente técnico, para mim, é realmente a função Você foi também mais ou não? importante. Fui assistente técnico. É uma escola, né? Baita uma escola, você vai carregar muito peso, você vai bater muita estaca, regular muita máquina e tal. Mas é o momento que você decide qual a trajetória que você quer seguir dentro da agronomia ou dentro da veterinária e assim por diante. Porque você pode destinar, realmente, eu quero ser um executivo multinacional, eu quero ser independente, trabalhar numa revenda, eu quero ser um consultor, eu quero fazer projetos para bancos e assim por diante. Então, realmente, essa função inicial, ela é importantíssima, sabe? É a função que, quando você pode errar, você pode perguntar, você pode, sabe, buscar amigos e é onde você gera realmente o seu perfil de futuro. Eu brinco, eu falo que o assistente técnico ele é um estagiário bem remunerado. Exatamente. Né? Eu até falo o seguinte, que quando a gente está na faculdade, você paga para aprender. E a partir do momento que você sai da faculdade, você se torna um assistente técnico ou mesmo um consultor de vendas inicial, você ganha para aprender. Então é muito mais gostoso ganhar para aprender, gente. Que pelo menos chega no final do dia, você ainda come um espetinho, toma uma cervejinha, uma Coca-Cola e assim por diante. E aproveita, né? E ao mesmo tempo você começa realmente a fazer relacionamento. Bacana. Ricardo, e só para a gente fazer um paralelo aqui, você pode citar, por exemplo, alguns big numbers da Núcleo, tipo faturamento bruto do ano passado? Podemos sim, alguma coisa assim mais genérica, né? A Núcleo está caminhando para um faturamento de 200 milhões ano, tá? Nós estamos estabelecidos em 4 cidades no sudoeste, né? Que seriam Rio Verde, Jataí, Paraúna e Caiapônia, né? Temos um crescimento médio dos últimos 5 anos ao redor de 33% ao ano. 33% ao ano, né? Caramba! E esse crescimento não é só em faturamento, ele é em eficiência, em devolução realmente de rentabilidade aos nossos clientes e aos nossos acionistas, né? E por isso a gente continua investindo, porque o acionista continua acreditando no que foi desenhado lá atrás, né? Somos uma empresa extremamente auditada, somos uma empresa que trabalhamos sob todos os critérios tributários, contábeis, fiscais e assim por diante, né? Com um balanço auditado, com auditorias terceirizadas em vários segmentos, com profissionais extremamente capacitados e remunerados à altura para que, né, possam exercer essa função. Nós temos hoje entre 85% e 87% da nossa carteira de clientes há mais de 15 anos conosco, entendeu? Então, uma empresa de 21 anos falar que 85% dos clientes estão conosco praticamente desde a abertura, é muito. Isso mostra que a gente tem acertado muito mais do que errado. Isso mostra que a gente realmente tem buscado ser diferente na atividade do nosso cliente, né? A Núcleo, na verdade, ela faz parte de um grupo, né? E onde eu e mais a Samário Investimentos, né? Investimos também em lavouras. Nós plantamos alguma coisa em Goiás, mas o foco dos nossos investimentos em lavoura está na região de Uberlândia, ali na região de Uberlândia, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Né? Nós, entre safra e safrinha, a gente cultiva algo em torno de 9 a 10 mil hectares ano, né? E também de uma forma extremamente profissional, com tudo auditado, tudo profissionalizado, né? E de uma forma muito competente também, né? E somos extremamente críticos com o nosso negócio, né? Nós mesmos buscamos essa crítica, não temos preguiça de apontar defeitos, mesmo que o dedo esteja apontando para mim mesmo ou para um sócio, né? Então, nossos clientes realmente têm uma convivência, apesar do nosso crescimento, apesar das mudanças comportamentais de mercado, eles se mantêm muito íntimos dentro da Núcleo. Tanto é que o nosso slogan é "Você é mais que um cliente, é um cliente amigo", porque a gente quer que ele se sinta assim. A gente quer que realmente não perder a essência que a Núcleo criou lá atrás.
Bacana. Entendeu? Então, e hoje eu penso que manter essa carteira de clientes, repetindo o seu processo de compra, a sua característica de gostar de estar conosco, de nos ligar a qualquer hora, pode ser de dia, de noite, para falar não só sobre insumos, mas também sobre os negócios, mercado, trajetória e assim por diante. Então, esse tem sido o segredo do sucesso nosso, ele se sentir realmente em casa. Que bacana, Ricardo. Parabéns. E assim, lá em 2001, quando você começou, né? Eu imagino que deve ter, no começo foi uma portinha, alguma coisa assim bem menor. Você imaginava chegar hoje numa empresa de faturamento de 200 milhões ano? Como é que isso se formou na sua cabeça, assim, quando você começou a Núcleo? O que você vislumbrava, assim? Quando eu comecei a Núcleo, não era uma porta, era duas, que era uma para a gente ganhar o crédito, outra para fugir, né? Então a gente não sabia se ia dar certo, né? Aí quebrou muita revenda, né? Assim, né? Porque de lá para cá muita coisa aconteceu. Mas lógico que é uma brincadeira, a gente nunca pensou em nada diferente, né? A não ser dar certo, realmente crescer. E melhor do que ser o maior da região, a gente realmente sempre pensou em ter uma carteira junto com a gente que realmente fizesse sentido para eles e para nós, né? Entendi. Então, com isso, só foram vários atropelos, vários momentos difíceis, igual citei no começo da nossa conversa, mas a gente conquistou esse espaço. A gente conquistou esse espaço e hoje eu tenho certeza que a gente é visto não só pelos clientes, mas também pelos fornecedores como uma excelente opção aonde nós estamos instalados. Bacana. Entendeu? Ricardo, e me conta uma coisa. Quando você começou a Núcleo, você tinha um plano B ou só tinha o plano A, Núcleo? Rapaz, o plano B seria se tivesse jeito de mudar o CPF, mas não tinha jeito, né? Então, não tinha plano B. O plano B era dar certo ou dar certo. Bacana. Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, aqui a gente já passou vários empresários do agro também de maneira geral, e uma coisa em comum entre eles é justamente isso, não existe plano B. Não existe, né? não existe. Então você começou o negócio, você tem que agarrar firme, tem que fazer acontecer. E esse negócio ele é interessante, porque a gente entra nele, ele é de uma rentabilidade extremamente estreita, né? Margem pequena, Margem pequena, você tem, sabe, ficar olhando detalhes, frete, ficar olhando detalhes no combustível, aluguel e tal. O colaborador que está andando, visitando a fazenda. Mas, assim, quem é predestinado a isso não vai sair disso. Não vai. Porque, assim, é apaixonante. A gente apaixona pelo que faz, a gente apaixona pelo desafio, pelos obstáculos. E quem não é afim de obstáculo, não entra nesse segmento. Entendeu? Porque o melhor desse segmento é justamente superar. Sabe? É superação diária, muitas vezes são, sabe, da manhã até a tarde você tem que superar situações que você não esperava encontrar. E isso é muito motivante. Isso, sabe, isso instiga a gente, isso gera adrenalina, isso dá vontade de você trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, isso dá vontade de você ser exemplo para a sua equipe, isso dá vontade de você poder conversar com o seu cliente com conhecimento. E, assim, é apaixonante. Não tem outro caminho. A gente tem que dar certo. E a agricultura é muito, assim, né, volátil, né, digamos assim. O investimento é alto risco, né, o produtor, porque muitas vezes ele está na mão de algumas variáveis que ele não controla, igual a gente vê que tem anos que tem excesso de chuvas, tem anos que tem falta de chuvas, né? Você tocou num assunto interessante, porque a percepção da comunidade como um todo é que o agricultor ganha muito dinheiro. Exatamente. Né? Anda de caminhonete, tem uma casa boa. Tem máquina de 3 milhões de reais. De 3 milhões, de 4 milhões. Mas o que a sociedade muitas vezes não sabe é que é necessário que ele tenha isso. O nível de risco que o agricultor assume é muito alto. Muito alto. Então, hoje, por exemplo, se você pegar o momento atual, você fez sua abertura falando, né, da preocupação com a rentabilidade, né, nessa safra. O momento atual, nós estamos falando aí, para quem é arrendatário, com arrendamento em torno de 15 sacas por hectare, 15 sacas por com hectare. Custo aí entre 57 e 72 sacas por hectare, dependendo de custo, dependendo do nível de investimento e da região que ele está instalado, né? E isso pensando em soja a R$160 a saca, mais ou menos, né? Então, veja bem, a média de produtividade do sudoeste goiano deve estar hoje, vamos esquecer a última safra que foi excepcional, mas se a gente pegar os últimos 5 anos, a data próxima de 60 sacas. Próximo de 60 um pouco sacas. A mais, um pouco a menos. Isso que eu ia te perguntar, como é que essa conta fecha, né? Então, é um ano que ninguém sabe se a conta vai fechar. Então, é necessário que existam anos que ele faça realmente uma gordura, que ele faça realmente algo melhor do que a média, para poder se manter. Mas ele comprou uma máquina de 3 milhões.
Ele não comprou de 3 milhões porque ele queria pagar 3 milhões. Essa mesma máquina custava 1 milhão, 1 milhão e meio há um ano atrás. Exatamente. Tá? E recebia na hora, pronta entrega. Hoje ele está esperando 6 meses. Aí nós entramos num cenário de pandemia, de problema de produção, aonde ele não tem como não se sujeitar a ter o melhor equipamento, a melhor eficiência, entendeu? Para poder realmente ser eficiente na atividade dele. Então, ele se sujeitou também, assim como toda a sociedade se sujeitou a desemprego, se sujeitou a ajudas governamentais, a altas de preço, quer seja de petróleo, de gás de cozinha, ou da carne, e assim por diante, né? Então, o que muda é a escala. O nosso cliente, o produtor, que hoje é responsável, né, no cenário agrícola como um todo, com 1/3 do PIB, e nesse primeiro quadrimestre aí, quase 50% do nosso PIB, entendeu? Então, nós temos que realmente orar muito pelo sucesso dele, sabe? Porque não é fácil realmente estar nessa atividade. E hoje o Brasil, o agro emprega uma pessoa a cada 3 empregadas no Brasil. Exatamente, uma pessoa a cada 3. Então, 33%, 33%. Da zona de emprego. E o que é interessante, não é mais empregado barato. Não mesmo. É qualificado, é engenheiro agrônomo, o operador de máquinas hoje tem que ser bem remunerado, porque ele tem que fazer muito curso, é um investimento pesado em cima dessas pessoas. Antigamente, você tocava uma lavoura, né? Você tinha um caseiro, alguém que dirigia um CBT, um trator antigo ali, né? Não tinha um visor, pronto, não tinha nada, um badeca eletrônico. E hoje nós temos, e estou falando nós, porque além de distribuidor de insumos, eu também sou produtor, né? Eu e a Samara Investimentos, lá em Minas, nós temos que investir muito em cursos, treinamentos, alojamento, entendeu? Respeitar meio ambiente. Será que alguém tem noção quanto custa para a gente preservar? Será que alguém tem noção quanto custa para realmente manter um refeitório, manter um alojamento com ar-condicionado, com uma boa estrutura? E não que isso seja demais. É porque é merecido por quem está lá. Claro. Entendeu? Mas isso custa. Exatamente. Ricardo, eu lembro uma frase que eu escutava muito durante a faculdade, às vezes até antes da faculdade, que eu acho que, na verdade, isso é um daqueles ditados populares que cai nas lendas, né, da cultura brasileira de maneira geral, que a gente escutava assim, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje não, né? Hoje, se você quer ir para a roça, meu filho, você tem que estudar. Você é obrigado a estudar. Se você não estudar, você vai ficar na cidade. Exatamente. Você vai ficar na cidade, você vai realmente continuar dependendo de pai e mãe muitas vezes, sabe? E se quiser ir para a roça hoje, tem que estudar. E muito. E qualquer função. E o mais bacana também, né, que você vê que o profissional, o engenheiro agrônomo, porque a gente fala muito de agronomia, né, mas acho que é um profissional muito versátil, né, Ricardo? Porque você pega o agrônomo da multinacional, por exemplo, de manhã ele está um RTV, por exemplo, ele está fazendo um atendimento dentro de uma fazenda do produtor rural e de noite ele está falando com um cara lá da Bolsa de Chicago, né, sobre mercado, sobre big numbers da economia global e de maneira geral. Eu acho uma profissão fantástica. A profissão de engenheiro agrônomo hoje não, ela sempre foi de um leque de opções muito grande, pouco explorado antigamente, mas hoje o engenheiro agrônomo é considerado, e os engenheiros no geral, né, são considerados os profissionais mais qualificados para as diversidades que o mercado pode nos oferecer, entendeu? Porque ele é treinado durante a faculdade para tudo. Ele é treinado para agrometeorologia, ele é treinado para ser um consultor de campo, ele é treinado na parte de químicos, ele é treinado para ser um pesquisador, ele é treinado para ser um consultor, uma comercialização de grãos, ele é treinado no mercado, como entomologista, e assim vai. Então, se a gente for falar aqui, talvez as engenharias no geral, e especificamente um engenheiro agrônomo, ele, no mínimo, ele teria hoje um leque de 30, 40 opções para ele atuar. No mínimo. Por baixo. Por baixo, entendeu? E deve sim ser um profissional muito reconhecido mundialmente, né? Com certeza. Ricardo, então vamos lá, vamos falar aqui alguma coisa que sobre a questão dos custos, né, de insumo. Pegando aqui, você falou em torno de 52 sacos, mais ou menos, a 160, nós estamos falando de um custo por hectare em torno de R$8.000. Hoje o custo hectare ele vai de R$8.500 a R$11.000. De R$8.500 a R$11.000. A R$11.000. Esse é o custo real hoje para se produzir um hectare de soja. Tá? Então, depende do investimento, a região que ele está e do nível de tecnologia que ele vai investir.
Então, se você pegar aí, na média, 9.500, R$10.000, dividir por 160, você vai achar a conta que eu falei. Entendeu? E isso não sou eu que estou falando, isso, se você for para o Mato Grosso, o custo vai estar muito parecido. Se você for pegar as tabelas de custo das cooperativas, dos consultores, vão estar muito próximos disso também. Só que, dentro disso, nós temos uma variação enorme esse ano, que é o custo da captação do dinheiro, né? Que nós saímos do ano anterior com a captação com recurso controlado, trabalhando aí entre 6,5% e 8%, 9% ao ano. Com a Selic baixa, né? Com a Selic baixa, né? O custo do dinheiro era outro. Então, hoje, nós entramos nesse ano já falando num custo de captação de recurso ao redor entre 15%, né, e 21% ao ano. É muito, hein? Então, mais que dobrou. Mais que dobrou. Entendeu? Esse é o grande desafio. Não é fácil não, viu, turma? Entendeu? Esse é o grande desafio. E aí, quais mecanismos, quais ferramentas você enxerga, já que você está na frente tanto da parte comercial quanto da produção, que o produtor hoje não pode abrir mão para ele poder ter uma atividade que seja lucrativa, que seja viável para ele? Bom, eu acho que hoje ele tem que colher os frutos do que ele fez no passado. Então, se ele fez investimento em uma agricultura de precisão, em perfil de solo e assim por diante, nestas áreas onde são possíveis, que se faça realmente uma adubação mais de manutenção, lógico, pensando sempre na melhor produtividade. E nas áreas que isso não é possível, você não vai economizar também, porque isso seria um tiro no pé, né? Mas eu acho que ele tem que pensar nisso, ele tem que pensar nos recursos próprios serem o mais bem utilizados possíveis. Na captação de recurso hoje de terceiros, quer seja do mercado financeiro como um todo, quer seja de bancos, recursos controlados ou livres, que se faça uma média, né, entre todas as fontes de captação, né, e mobilizar o mínimo de recursos nesse momento. Né, esse momento não é momento para se mobilizar recursos, né, realmente trabalhar para altos tetos produtivos e torcer pelo clima, né? O clima não está, ele é imponderável, né? Mas realmente tentar acertar o melhor momento de plantio para ter a melhor, né, condução dessa lavoura a nível de futuro. Ficar de olho realmente no mercado futuro, principalmente do dólar, ele está muito incerto. Muitos apostavam numa alta do dólar frente ao momento político, mas o mercado mundial não sinaliza isso. O mercado mundial ele sinaliza realmente um dólar, alguns economistas mundiais dizendo que o dólar ideal para o Brasil seria entre 4 e 4,20, tá? Mas os principais bancos hoje estão sinalizando entre 4,60 e 4,80 até dezembro. Talvez uns 5,10 aí até março do ano que vem, né? Então tem que ficar muito de olho nessa questão do dólar também. Né? E isso é um movimento natural, porque quando se começou a pandemia, houve uma injeção muito grande de moeda na maior parte dos países. Né? Então, muitos pacotes de estímulo, né, das economias. Pacotes de estímulo. Né? Você pegar, por exemplo, não vamos nem falar do Brasil, você pegar Estados Unidos, por exemplo, nas 2 primeiras semanas de pandemia, se não me engano, a taxa de desemprego americana, que era em torno de 3%, ela passou para 7,6%, quase 8%, então mais que dobrou. Né? Com isso, o mercado americano injetou 4 trilhões de dólares. Eles têm impressora lá, né? Tem uma impressora lá e foi injetando, porque tinha que movimentar, tinha que fazer, sabe, passar a percepção que estava tudo bem. Né? Segurar a barra. E assim aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa, em várias regiões do mundo. Né? E o momento agora realmente é de colocar esse dinheiro para dentro de casa novamente. Né? Por quê? Porque esse estímulo foi tão forte, a pandemia reduziu, a taxa de desemprego caiu, e você começa a ter inflação. Olha aí, tá tudo ligado. Né? Tá tudo ligado, e você começa a ter que controlar isso. Né? E aí, para controlar isso, você começa a subir taxa de juros para que o dinheiro volte para dentro de casa. Política de retração, né? Política de retração, exatamente. Né? E, paralelo a isso, por que soja chegou dos patamares que chegaram, milho explodiu, enfim, quase todas as commodities agrícolas explodiram? É porque realmente produziam menos, alguma coisa com o clima? Não. É porque os investidores mundiais ainda acreditam no mercado do agro. É o único mercado que ainda se remunera muito acima do que era a expectativa para todos esses momentos. Né?
E por isso, quando você me pergunta o que o produtor deve fazer, é realmente ter muita cautela, porque nós estamos num momento onde a precificação das principais commodities mundiais, e não estamos falando só de soja e milho, né? Estamos falando de algodão, falando, né, de café e assim por diante, né? Elas estão realmente injetadas de recursos de terceiros. Né? Alavancadas, né? Elas estão alavancadas por um cenário que não é mais só de demanda e consumo, sabe? De quanto eu vou produzir e quanto você está consumindo. Entendi. Ela realmente, hoje, existe um interesse especulativo e financeiro sobre os preços. Tá? Existe uma tendência de queda? Teoricamente, sim. Rápida. Até porque não vai ficar nesse hype para sempre, não vai, né? Mas não vai ter uma isso, China exatamente, comprando para sempre. Exatamente. Mas o mesmo investidor que colocou o dinheiro na commodity, ele também não vai sair da noite para o dia, porque seria uma implosão do próprio negócio dele. Né? Então, ele vai chegar um momento que tende-se a se adequar à questão de preço, não só porque o investidor vai tirar o pé ou vai acelerar, mas porque também existe um limite para o mercado consumidor. Exatamente. Então, não adianta a gente continuar achando que vai continuar subindo se o produtor de leite não consegue entregar leite na sua mesa ao preço que você consegue pagar. Se o produtor de farelo de soja não consegue entregar o farelo de soja para alimentar o porco, a vaca e assim por diante, no preço que o cara do açougue consegue vender a carne. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa leitura. Agora, quanto tempo vai levar para isso se acomodar? Não vai ser nada tão rápido. Pode levar 2 anos, devagar, 3 anos, 4 anos? Pode. Então, por isso que o momento é de cautela, imobilizar menos, entendeu? Porque esse ano é um ano realmente para a gente passar ele. Entendeu? Sobreviver, né? Sobreviver. Vai quebrar? Não vai quebrar. Mas eu acho, viu, Ricardo, que esse ano, igual esse período mesmo que a gente vai viver até essa... tudo se equiparar, né? Voltar... Porque as coisas subiram muito rápido, né? Sim. Você vê, o próprio petróleo mesmo, que é fonte básica para produzir agricultura, né? Como óleo diesel. Explodiu, né? Aumenta aí de 100% praticamente. E o produtor... esse ano é o ano que separa os homens dos meninos. Você citou uma coisa interessante, porque você pega, por exemplo, o mercado de óleo diesel. Né? É uma conta que antigamente, tanto na agricultura quanto em vários setores, você nem fazia, ela nem aparecia no seu balanço como as principais. Era 3%, 5%. Exatamente. E hoje ela está entre a terceira ou quarta conta mais pesada no custo, entendeu? De muitas empresas, de muitos produtores, dependendo do que está se fazendo. Né? Então, assim, essa acomodação ela é natural, ela é necessária, né? Não vamos achar que ela não é necessária. Então, assim, nós navegamos em mar calmo, mar brando aí por 2 safras, talvez 3 safras, né? Mas agora vamos enfrentar algumas oscilações, sim, né? E nada diferente do que o produtor já não vem enfrentando desde o passado. O couro já está grosso, né? Está grosso e, assim, o aprendizado é outro, a geração que está assumindo é outra, sabe? O nível de informação é muito mais rápido, sabe? Nós temos que ser muito mais eficientes. E muitas vezes a informação chega para nós antes de acontecer. Quantas vezes ela chega para nós falando, olha, a segunda quinzena do mês X vai ser seco. Você planta se quiser, mas você tem a informação. Esqueceu, né? Entendeu? A liberdade é sua. Né? Mas a chance daquela previsão ser correta, ela é grande hoje. Né? Então, assim, nada me assusta. Simplesmente é um momento de acomodação, é um momento realmente de reflexão, né? E de dosar a quantidade de investimento que cada um vai ter que fazer no seu negócio. Ficar mais líquido. Né? Voltamos simplesmente à normalidade da agricultura. Perfeito. É isso que eu entendo. Perfeito, bacana. Voltamos à normalidade da agricultura. Esse vai para o canal de corte. Ah, porque nós temos um canal de corte também, aproveitar para lembrar você que está acompanhando, né, que são pequenos trechos de momentos interessantes da entrevista, a gente separa e faz um vídeo curto. Então vai lá no canal de cortes também, porque às vezes você não está com tempo para assistir o episódio todo, né? Aproveita e confere lá o canal de cortes. Ricardo, mas aí, pegando sua fala também, né, que foi a pergunta que eu te fiz foi a pergunta de $1 milhão, né? O que o produtor tem que fazer? Exatamente. E a resposta foi a resposta de $100 milhões, né? Que foi muito bem, bem explicitada, ilustrada para entender bastante. Porque tem um dinheiro que é investido na propriedade que eu vejo que ele é um dinheiro invisível, mas que ele sempre está lá, que é essa questão da construção de perfil de solo e da fertilidade de solo. Né? Que é uma visão de longo prazo que o produtor tem, e eu acho que melhorou muito essa visão, viu, Ricardo, ultimamente. Não, é por isso que eu disse lá atrás, né? A população tem uma imagem muito errada do que é ser produtor. Não se tem noção
não se tem noção de quanto é investido e a gente não sabe quanto está ali no solo. Efetivamente, na né? conservação do solo, sabe? Na conservação de mananciais, sabe? É muito dinheiro, é muito dinheiro. E assim, a legislação muda todo ano. Todo ano. Então, você, em determinado momento, você tinha que fazer um tipo de declaração, de repente você tem que ter um agrônomo assinando por isso, de repente você tem que fazer o CAR. Agora nós temos tendo a Frente Parlamentar de Agricultura aí realmente de uma forma muito responsável, mostrando para o mundo que o produtor brasileiro conserva muito mais do que o mundo todo. Nós temos uma área maior que a Europa de conservação dentro do Brasil, gente. Entendeu? Sendo que no momento desse nós temos governos americanos e tal abrindo áreas de preservação, áreas né? de preservação simplesmente para falar assim, eu preciso produzir mais, eu quero mais volume, sabe? E ninguém fala nada, né? E ninguém fala nada. Mas o Brasil não, né? Mas o Brasil, se por um acaso uma árvore pega fogo, sabe? Ninguém está tomando conta, ninguém está olhando. E a culpa é sempre de uma pessoa, né? Que eu não vou falar qual. Sempre é de uma pessoa, de um político, né? de um gestor, né? Ou do próprio produtor. Sabe? Às vezes cai um raio na fazenda do produtor e queima uma parte da fazenda. Puxa, ainda tem uma investigação para saber se aquilo não foi criminoso. Não é? Sabe? Às vezes ele está lá trabalhando com a máquina dele, um rolamento emperra e aquilo, sabe? Sai uma fagulha, cria fogo. Foi intencional? Não, foi trabalhando. E muitas vezes ele é condenado a pagar algo pelo trabalho, pelo esforço, por querer fazer o correto. É dureza. Nós temos que mudar um pouco esse conceito e vender isso para o mundo. Então, eu acho que essa frente parlamentar que está aí hoje, ela realmente está fazendo um belíssimo trabalho, sabe, de realmente mostrar que, olha, não faz sentido o mundo ter a imagem que tem dos produtores brasileiros. Não isso faz aí, sentido. Ricardo, é um ponto assim importante você ter falado, porque a gente pega, por exemplo, pessoas que têm um alcance, um canhão, né, um tanque de guerra que consegue atingir milhões e milhões e milhões de pessoas, com um altíssimo complexo de vira-lata. Ou seja, não respeita a pátria brasileira, né? Denigra a própria imagem do país, né? E vai, solta besteira em rede social, caluniando o agronegócio, falando que o agronegócio é vilão, é matador, né? Desmatador. Se eu pudesse citar aqui, por exemplo, né, o Marcos Fava Neves, ele está num projeto interessantíssimo, sabe, que é de colocar dentro das nossas escolas, sabe, uma mudança cultural, não somente nos alunos, mas também nos educadores, nos professores, porque a agricultura mudou. Demais. Sabe? E me deixa chocado, às vezes até revoltado, saber que nossos filhos, nossos sobrinhos, ainda estão indo para a escola e tendo visões distorcidas do que é agricultura hoje. Sabe? Mudou drasticamente. Eles ainda têm a percepção que a gente, sabe, pega um tambor e coloca a mão no defensivo e mexe aquilo com a mão e sai joga de qualquer jeito. Joga de qualquer jeito. Essa é a Como se fosse barato, né? Essa é a percepção que o alimento que chega na mesa dele está contaminado com agrotóxico, sabe? Se isso acontecer em algum momento, realmente ou houve uma grande irresponsabilidade ou uma grande falha. Mas, sabe, tudo é certificado, tudo é vistoriado, tudo é auditado, né? Então, assim, tem que mudar essa cultura, e a gente só vai conseguir mudar isso tudo, e até mesmo a próxima geração de políticos, de profissionais de qualquer área, através da educação, sabe? Então, esse projeto está sendo feito de realmente mostrar que a agricultura mudou tanto que hoje você produz camarão em laboratório e pode imprimir esse camarão numa impressora. Olha aí. Entendeu? Não me pergunta como, que eu não sou especialista nisso. Eu já te perguntava, porque eu falei, como entendeu? assim? Não me pergunte como, mas isso já é possível. Entendeu? Você já consegue hoje, eu já estive, por exemplo, em Israel, olhando a possibilidade de se criar um bife através de uma placa de Petri no laboratório. Multiplicação de célula ali, né? Exatamente. Então, assim, agora, por que estão buscando isso? É para acabar com o pecuarista? Para acabar com a agricultura? Não. É simplesmente, gente, porque nós não conseguimos acompanhar a evolução da alimentação do mundo, da fome, da necessidade de bons alimentos de qualidade com a expansão de áreas. Não consegue. Hoje, a nossa necessidade de aumento de alimentos, ela é de 12% a 18% superior ao que eu consigo expandir em área plantada.
Então, nós precisamos, sim, de novas tecnologias, de novas maneiras de saciar a fome dentro de pouco tempo. E eu digo pouco tempo porque até algum tempo atrás a gente falava 2050 estava longe. Hoje nós já estamos em 2022. Né? E 2050 está aí e era um marco histórico para a gente saber o que aconteceria com a fome no mundo. E vou jogar uma informação aqui também para o pessoal que está acompanhando. E hoje o Brasil produz em torno de 19% a 20% da área. Ou seja, ainda tem muita coisa para crescer em termos de área, mas isso não significa que, igual o Ricardo falou, vão ter novas tecnologias que hoje, cada vez, você está produzindo mais numa área menor, né? Com recursos de irrigação, de biotecnologia principalmente, né? Semente de soja. Hoje é um mundo de tecnologia. E o que é mais engraçado, né, é que quando nós trabalhamos no cenário da distribuição, então nós somos o porta-voz, muitas vezes, dessa tecnologia. Então, muitas vezes nós recebemos o treinamento da indústria, recebemos, né, todo o aperfeiçoamento, são muitos dias de treinamento, técnicas, entendimentos. E quando a gente vai para o campo e tenta colocar essa nova tecnologia, nós temos realmente duas barreiras. A primeira é do produtor realmente que fica desconfiado, fala, opa, peraí, por que isso? Por que eu vou pagar um royalty? É justo, não é justo? É caro, não é caro? Esse não é o papel do distribuidor. Nós não sabemos se é caro ou barato. Nós simplesmente levamos realmente aquilo que foi legislado, aquilo que foi aprovado, aquilo que a indústria acha que deve ser colocado, né? Mas, por outro lado, a própria população também fica pensando, igual quando lançaram a soja transgênica, né? Vai virar jacaré, né? Para provar a primeira transgenia, quantos anos nós levamos? Vixe. Sabe? Quantas ondas contrárias, né? Dizendo que isso acabaria com a população e assim por diante, né? Então, hoje, a gente, como está aqui como distribuidor de insumos, sabe, esse é um papel importantíssimo nosso também, de trazer a tecnologia, ajudar no desenvolvimento do mercado dessa tecnologia, né? E colocá-la em prática, né? E lógico que, querendo ou não, a maneira da gente colocar em prática e da gente sobreviver é comercializando a tecnologia. Não tem outro caminho. Perfeito. Ricardo, sensacional a nossa conversa, muito esclarecedora. Eu acho que agregou demais para quem está acompanhando. Foi um papo 10. E parabéns aí pelo seu empreendedorismo aí, da construção do seu negócio aí, que cresça 3 dígitos aí para cima aí esse ano e nos próximos anos aí. Eu que agradeço, sabe? É muito importante o seu papel e o papel de toda a estrutura que está por trás disso aqui, porque você me falou, né? Eu estive dentro de um distribuidor e hoje você está aqui num outro cenário. E ter a coragem de abrir o microfone, abrir as câmeras, porque você não sabe o que vai sair da minha boca. Não. E eu não sei o que vai sair da sua. Né? Então, a gente tem que ter muita coragem realmente e conhecimento para realmente traçar esse novo caminho. E o caminho da informação é o melhor de todos, né? E eu queria muito agradecer ao convite, agradecer realmente estar aqui e agradecer a todos aqueles que confiam na empresa, confiam no meu trabalho, em especial nossos clientes, nossos colaboradores e ao nosso acionista, tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês. E o que precisar, estou à disposição. Poxa, obrigado você. Agora eu fiquei até inflado aqui, viu, gente? Show de bola. E quem quiser encontrar aí o Ricardo ou a Núcleo nas redes sociais, pode deixar aí os arrobas aí para a moçada seguir nas redes. Tá ok. Nós estamos no Instagram, né, com o Núcleo Agrícola. Núcleo Agrícola, tudo Núcleo junto. Agrícola, tudo junto, tá? Nós estamos aí. O LinkedIn meu é Ricardo Bonacin mesmo, então... Bonacin, escreve com C... Com C-I-N de navio no final. Correto, tá? O braço nosso agrícola é a Agropecuária Frei Galvão, que fica em Uberlândia. Também, quem precisar, estamos à disposição para tudo isso aí, tá? E, além disso, temos, né, as nossas estruturas físicas que estão hoje em Paraúna, Rio Verde, Jataí e Caiapônia, tá? Só cidade top. É isso aí, tá? Temos alguns projetos de avançar para outras regiões e a gente não para por aqui não, tá? A gente realmente quer estar antenado não só no mercado, mas também na nova geração que está ocupando esse espaço. A gente está lado a lado e modernizado com elas, tá? Show de bola. E aí, gostou do episódio? Comenta aqui embaixo, me fala aí o que você achou. O que você quer perguntar pro Ricardo? Faz sua pergunta aí que eu posso mandar para ele, aí ele te responde, tá bom? Vamos que vamos. E se você quiser encontrar o Pedrão nas redes sociais aí também, me segue lá no Instagram, @porpedromaia. Tanto no Instagram quanto no TikTok, você vai encontrar também. Não deixe de inscrever aqui no canal, tá vendo esse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, do player?
clica nele aí, inscreve no canal, dá seu like, porque agora você tem que pagar quem que você deve, né? Porque a gente já pagou te entregando conteúdo, agora você paga inscrevendo no canal. Fechou? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.